CEGEMAB uma série de estudos que estão sendo desenvolvidos, tanto na etapa de planejamento, que é na etapa de arrimo, a gente tem uma série de monitoramentos que estão sendo realizados e a gente tem uma série de obrigações que deveríamos e que devemos fazer e atender com relação à operação das rodovias propriamente dita. Então, algumas delas que já estão em operação, hoje a gente precisa de algumas respostas mesmo, de que se seria compatível ou não, se seria possível de ser feito ou não. Então, a gente tem 3 escopos ou 3 ações que a gente queria discutir e queria entender um pouquinho, queria associar, na verdade, a visão da engenharia, né, com a visão especificamente dos biólogos, por assim dizer, apesar de não ter só engenheiro e biólogo aqui, porque a gente acaba aqui na área de meio ambiente, a gente dá palpite no todo e acaba entendendo um pouquinho desse todo, mas a gente queria, vamos dizer, discutir até que se chegue num consenso, ou que pelo menos que não se chegue num consenso, mas que tenha 2 posições, porque é claro que também não compete, vamos dizer, diretamente a gente tomar as decisões, e sim aos órgãos licenciadores. O limite sempre foi um tocador de obra, então esse conceito ambiental é recente. Para mim, ali eu não sei como ela conseguiu mudar esse conceito e organizar uma equipe lá da coordenação do meio ambiente, porque de fato, nós, tem mais velho que eu, nós somos sexagenários, velho. Então, qual era a função nossa? Era construir obra, meter o trator e resolver o problema. Agora mudou, agora você tem que pensar. Então, hoje, esse conceito de pensar nas questões ambientais, e aí nós temos que colocar nos orçamentos das obras que o meio ambiente não é uma despesa, é uma necessidade e é tão importante quanto o viaduto. Osório, no Rio Grande do Sul, e depois volta pelo outro lado da rodovia. A faixa de domínio do próprio DENIT ali ficou estritamente a área. A importância do workshop eu vejo como um fator muito positivo em que as empresas que hoje trabalham com fauna vêm apresentar os resultados e propor soluções no sentido de reduzir os efeitos das rodovias sobre a fauna silvestre, ou seja, reduzir atropelamentos dentro das medidas que possam ser aplicadas, balizando a questão custo, né, e viabilidade da implantação da medida. Procurar como solucionar esse problema. Uma forma de solucionar esse problema, eu acho, é procurar as universidades para direcionar um protocolo, para ter metodologias que den resultados que puedan ser comparáveis. E a partir desses resultados que sejam comparáveis, poder fazer predições e, portanto, também acumular uma série de conhecimentos que vão permitir ao DENIT ter um desenho das rodovias mais sustentáveis. A iniciativa da CEGEMAB em organizar esse workshop, o primeiro workshop de ecologia, de discutir essas metodologias de estradas, etc., reunir o pessoal que trabalha em escala nacional, está sendo extremamente interessante, justamente porque coloca, digamos assim, as cartas na mesa, falando questões sobre metodologia, como é a relação da CEGEMAB com o IBAMA, da CEGEMAB dentro do DENIT. Então está sendo extremamente construtivo para quem presta serviço à CEGEMAB conhecer essa estrutura administrativa, né? E também conhecer os outros trabalhos que são desenvolvidos pela CEGEMAB, certo? Especificamente esse workshop, o foco dele é tratar justamente do monitoramento de fauna. E o monitoramento de fauna ele é uma questão sempre bastante discutida, bastante debatida, né? Justamente por ter essa interface IBAMA
CMBio, CGMAB e relacionado ao desenvolvimento do Brasil, que é a construção de estradas ou de infraestruturas que possibilitem desenvolvimento econômico. Então, dessa forma, a possibilidade de discutir essas metodologias de fauna, né, torna essa iniciativa construtiva para que se possibilite uma padronização, uma construção de um protocolo único para que todos esses empreendimentos rodoviários possam ser executados de uma forma padronizada. A importância desse evento foi de congregar especialistas de diversas áreas, notadamente que fazem gestão, supervisão de rodovias, de empreendimentos lineares, e o DENIT é o protagonista disso, porque é o empreendedor na maioria desses casos, para se discutir alternativas sobre a questão dos atropelamentos de fauna. Na verdade, existem várias metodologias, soluções mais caras, outras mais baratas, e é função nossa, digamos, de gestores ambientais, de se discutir, se colocar essa situação para ser avaliada e se propor, pelo menos, uma diretriz de uma metodologia do que deve e o que não deve ser feito. Então aqui ouvimos opiniões sobre situações particulares, como são as rodovias do Pantanal, como são as rodovias da Amazônia, outras do extremo sul do país, onde, por diversas alternativas tecnológicas, se implementaram soluções, algumas com bons resultados e outras nem tanto. Então, eu acho que o evento foi muito positivo, no sentido de congregar essas opiniões e que a gente possa sair daqui com, pelo menos, um conhecimento um pouco mais homogêneo sobre a situação e que isso possa ser levado, talvez a curto prazo, na elaboração de uma especificação, de uma instrução de serviço do próprio DENIT para tentar regulamentar isso já na fase do projeto. Porque o que a gente vê é o seguinte, todas essas nossas rodovias que estão sob estudo, no projeto não se previam esses problemas com atropelamento de fauna. Então aí cria-se o problema. Como implementar essas soluções, por vezes de grande custo, efetivamente, e numa fase em que não foi previsto no projeto, tem que ser previsto durante a execução da obra ou durante a operação da rodovia. Então esse eu acho que foi bastante debatido, foi um ganho de a gente se conscientizar da necessidade de que isso seja incluído nos projetos e que dentro de uma solução de consenso a gente possa ir chegando cada vez mais a afunilar ou a agregar esses conhecimentos para se ter uma solução mais aceita do ponto de vista científico e do ponto de vista ecológico e econômico.